Aleluia. Então, irmãs, o estudo de hoje tem como título A Visão Celestial e ela é a terceira parte desse estudo que nós estamos fazendo com vocês na segunda-feira, né? E o título é A Visão Divina. Então, já estudamos, né, a primeira parte, que é sobre cegueira espiritual, aquele que não vê nada. Depois, semana passada, estudamos sobre visão terrenal, né? E aquilo que nos leva a ver apenas coisas nessa terra, né, nessa vida. E isso tudo é ausência de quê? De não ter uma visão celestial, que é o assunto de hoje. E por coincidência também tem a ver, né, com o tema do alimento diário, né, dessa semana, que é Senhor, dá-me a visão. Bom, sobre as visões de Deus, elas são as revelações, né, a respeito da pessoa e obra do Senhor, né, a respeito do plano de Deus, aquilo que Ele deseja fazer, aquilo que Ele está fazendo, né, são as suas revelações, e essas revelações, elas nos capacitam a ver as coisas divinas, as coisas espirituais, as coisas celestiais, elas são invisíveis, mas quando o Senhor dá revelação, né, dá visão, então nós podemos passar a ter uma visão celestial. E o que é essa visão celestial? Vamos ler primeiramente o livro de Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22. Antes do 22, Atos 26. Atos, capítulo 26, versículo 19, né, que é a base bíblica. Atos 26, 19. Paulo fala para o rei Agripa, pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então tem esse termo na Bíblia, né, visão celestial. E o que seria essa visão celestial? A visão celestial, né, é a visão de Cristo e a igreja. No Novo Testamento, nós temos três grandes homens de Deus que escreveram boa parte do Novo Testamento: Paulo, Pedro e João. Então, para cada um deles, Deus dá uma ênfase na revelação. Para Pedro, por exemplo, no primeiro, né, que nós estamos estudando no alimento diário, né, o Senhor dá uma revelação em Mateus, né, 16, 18, sobre a igreja como a casa de Deus, né? Fala da edificação da igreja, de pedras vivas, né, pedras que estão juntas, que edificam uma casa para Deus. Então, isso é uma ênfase, né, que Jesus, né, ele dá para Pedro, a visão de Pedro, então é a casa de Deus, né, ser uma casa para templo de Deus, onde, né, o Espírito de Deus habita, é a casa de Deus. Para o apóstolo João, o Senhor dá uma visão de João 19, 25, 27, ele dá uma visão da igreja como uma família de Deus. Ele fala para João, né, para Maria, eis aí o teu filho, e para João fala, olha, eis aí a tua mãe. Então, eles não eram mãe e filho na carne, mas pela obra de Cristo na cruz, João viu que a igreja, então, seria a família de Deus. Então, essa é uma outra grande visão, né? A igreja como a casa de Deus, que na verdade Cristo é a igreja. Cristo é a casa de Deus, mas Cristo está mesclado com a igreja, né? A casa de Deus é a igreja, porque Cristo está nela. A família de Deus também, né? Nós somos irmãos, então isso é uma visão maravilhosa. Mas em relação a Paulo, a visão que Deus deu para Paulo, uma ênfase que ele dá nas cartas dele, é a igreja como o corpo de Cristo, né? Para o Filho, o corpo de Cristo. Então Deus tem uma casa, um descanso, tem uma família, né? Para se alegrar, para ter comunhão, para alimentar, para cuidar, para prover, né? Para passar tempo, para se relacionar. Isso é família. Mas para ele se mover, para fazer as coisas, ele tem um corpo, que é o corpo de Cristo, a visão de Cristo e a igreja. Então, por isso, a leitura, vamos ler Atos aqui 22. Esses são os três grandes aspectos da igreja, embora nós temos 12, né?
Mas os três fundamentais seriam essa: a igreja como a casa de Deus, somos todos nós, juntos somos a casa de Deus. A igreja ela sempre é coletiva, ela nunca é individualista. A realidade da igreja está com o corpo, pedras vivas, né? Família, sinônimo de 2, 3 ou mais, né? Então, ninguém tem uma família sozinho. Salmo 68 fala que Deus, aquele que não tem a bênção de Deus, Deus o faz andar solitário. Na igreja, nós não estamos no corpo de Cristo para viver solitários, andar solitários, nós estamos aqui para andar em família, na casa de Deus. Então, primeiro a casa, a revelação da casa para Pedro, segundo, a visão da família para João, e terceiro, a visão do corpo de Cristo, que Deus tem um corpo para fazer as coisas. Por exemplo, Deus quer alcançar alguém, Ele não vai mandar um anjo, Ele vai usar você, vai usar eu, né? vai usar o corpo, um corpo encabeçado. Então, isso aqui é a visão que Deus deu para Paulo. Isso está na conversão dele, em Atos 22, versículo 6, né? Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra. Aqui vemos a luz brilhando para Paulo, caiu por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele está vendo aqui a questão da voz de Cristo, né? Falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui vemos os membros do corpo de Cristo. Quem és tu, Senhor? Perguntei, ao que ele me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Essa aqui é a primeira visão, né, que Jesus dá para Paulo, Saulo, né? Ele entendeu aqui que quando ele fazia um mal para os membros do corpo de Cristo, estava mexendo diretamente com Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. É isso que nós somos, né? Cristo está em nós, nós somos o corpo de Cristo. Os que estavam comigo viram a luz, né? Muitos que têm até uma visão, mas, sem contudo, perceberam o sentido da voz que falava comigo. Então, quando a gente não percebe quem é o que está falando conosco, nós não vamos ter a visão do corpo. Sempre e toda vez, irmãos, né, que a Bíblia ela é aberta, seja para nossa leitura devocional, seja para uma leitura com a Assembleia de Deus, né, com a igreja, seja por o que for, irmãos, né, no momento em que a palavra de Deus é ministrada, nós temos que ter discernimento espiritual para saber quem é o que está falando conosco, né? Quem é? Aqui fala que os que estavam com Paulo não perceberam o sentido da voz que falava comigo. Eles ouviram, mas não entenderam. Então perguntei: que farei, Senhor? Então primeiro nós temos a visão. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, né? A cabeça do corpo. Que farei, Senhor? Quando a gente entende que nós somos membros do corpo de Cristo, entendemos que todos temos uma função. Isso aqui é visão celestial, né? Eu tenho uma porção no corpo e eu tenho que perguntar para Jesus: Senhor, que farei? Que farei? E depois de: quem és tu, Senhor? Quem é Jesus? E ele responde para nós: que farei? Ele me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Por isso que a ênfase de Paulo é a igreja como corpo de Cristo, porque a primeira visão que ele teve, a maior, a que mais impactou, Jesus não tratou assim com Pedro tratou mais na questão da edificação, da casa e tal, né? Com João o aspecto da família, né? De amar uns aos outros, como irmãos, enfim. E com Paulo, ele está mostrando a visão do corpo, por quê? Porque Jesus poderia tranquilamente dizer ali mesmo tudo o que Saulo tinha que fazer. Mas aqui, quem tem visão do corpo, irmãos, quando a gente quer saber o que, a ordem, aquilo que Deus nos ordena para fazer, nós temos que fazer o quê? Levanta-te, entra em Damasco. Então, não lhe disse diretamente o que ele queria que fizesse, mas ele pede para que ele vá para Damasco, né, onde tinha um grupo de irmãos de vida da igreja, ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado. Então, santas, tem coisas que o Senhor fala para nós, né? Faz isso, tal. Mas em questão de direção, né, nós precisamos ir àqueles que o Senhor incumbiu para saber
a direção de Deus, né? Levanta-te, entra em Damasco, ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado. Isso é comunhão, né? Quando a gente vai para ter comunhão, eu vou ter comunhão com os irmãos para quê? Para saber qual é a direção de Deus, né, para a minha vida, o que Ele quer que eu faça. Sabe, irmãos, isso aqui é uma visão fantástica. Deus nos deixa dependendo do corpo. Não há como dizer, Deus falou comigo. No pentecostalismo tem muito isso, né? De Deus me disse, Deus falou para eu fazer isso, Deus. Mas na vida da igreja é diferente. Se Deus falou com a gente leva para a comunhão. Se os irmãos confirmam, porque é de Deus. Mas muitas vezes a gente não leva assuntos na comunhão porque a gente sabe que os irmãos não vão apoiar. Então, a gente dá jeitos, né? Mas se é de Deus, o Senhor vai dar a confirmação, né? Isso aqui é visão de corpo, nós somos um corpo. No versículo 11 de Atos 22, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, né? Agora ele ficou dependente. Cheguei a Damasco, um homem chamado Ananias, né? Que aqui representa um membro do corpo de Cristo, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então aqui é um membro que vai ajudar outro membro do corpo a recuperar a visão. É isso, um membro, claro, com bom testemunho. Ele era um irmão responsável aqui, né? Da igreja de Damasco. Então ele era alguém que tinha um bom testemunho de todos, né? Graças ao Senhor, né, por isso. E ele fala, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Então, a comunhão nos faz ver novamente. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. A primeira pessoa que Saulo vê, depois de ter a visão e ficar cego, é um membro do corpo, Ananias, né? Então, ele viu o corpo de Cristo, agora ele viu a realidade do corpo de Cristo, é a comunhão. É a comunhão que nos guarda, nos salva e nos faz recobrar a vista, para a gente não ficar andando cego. Cego, versículo 11, guiados pela mão de outros cegos espirituais, né? Guiados, quando a gente não anda na comunhão, nós andamos guiados por cegos. Versículo 14, agora veja só, esse versículo 14 mostra para nós que ter visão espiritual é o resultado de três coisas. Então, ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Né? Conhecer a vontade de Deus, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que têm visto, visão espiritual, e ouvido, audição espiritual. Nós somente iremos testemunhar aquilo que nós vemos. Se nós não temos visão espiritual, nós jamais iremos querer dar testemunho de algo que a gente não está vendo, né? Não está vendo. Então, o objetivo de Deus, né, para a igreja é que ela seja testemunha até os confins da terra. Testemunha de Cristo, né? Prega o evangelho, que leve, né, adiante a sua obra. A igreja ela é para a obra de Deus, né? A igreja não é apenas a gente ir um domingo, né, um sábado, uma reunião e ouvir uma mensagem. Não é meramente isso, né? Juntar-se é bom, mas a igreja ela é ativa, ela é o corpo de Cristo. Essa é uma visão fantástica. Então, sobre essas três coisas, né, visão espiritual, como é que um crente pode ter visão espiritual? De forma prática, esse versículo 14, ele nos revela isso, né? O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conhecer a sua vontade. Fala de conhecimento espiritual. Ver o justo, visão espiritual, e ouvir a voz do Senhor é audição espiritual. Conhecimento espiritual é o primeiro. A gente precisa ter conhecimento básico espiritual para a gente ter uma visão maior. Visão da graça, visão do reino, visão da cruz, visão disso, aquilo. Conhecimento é espiritual. E quando a gente tem uma visão, nós temos uma audição melhor. Eu vou explicar melhor isso, essa sequência, né? Sobre conhecer a vontade de Deus, ela é o motivo de nós nos gloriar, né? Eu vou pedir para alguém ler Jeremias 9:24. Mas o que se gloriar, glorice nisto, em que conhecer
Peraí, irmão, que eu tô cega, Senhor Jesus, misericórdia. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em que se conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Então é isso, santas, né? O que se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer, né? E saber que eu sou aquilo que Ele é. Deus quer que a gente conheça quem Ele é e o que Ele faz. Ele faz três coisas: misericórdia. Ele é o quem? Ele é o Senhor, né? Mas o que Ele faz? Misericórdia, juízo e justiça, né? Isso nos ajuda. É um motivo de grande alegria, né? Quando a gente conhece Deus, você fica alegre, né? Você se gloria, fica alegre, porque isso nos dá segurança, né? Conhecimento da vontade de Deus. Por isso que aí fala Natos, né? Deus te escolheu para conhecer sua vontade, né? Essa vontade, ela é obtida por meio da nossa, esse conhecimento, ele é obtido por meio de um relacionamento vivo com Deus. Eu vou ler para vocês Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, depois de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então aqui fala de conhecer e de prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus, ele é totalmente infinito, ilimitado. Os anos não alcançariam, né, para conhecer tanto do caráter, das belezas, das glórias e da majestade do nosso Senhor. Nós estamos numa jornada para conhecer Cristo, né? Conhecer o Senhor. E agora, esse conhecimento, ele traz libertação para a nossa alma de todo engano. Vamos ler João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade, conhecer a Cristo, traz libertação para nós, né, para nossa alma, nos livra de todo engano. Graças a Deus. Por isso que, né, é importante nós conhecer a verdade para não viver na mentira. E esse conhecimento de Deus, de acordo com João 17, versículo 3, fala que de todos os conhecimentos que nós podemos adquirir, né, na vida humana, ele é o mais sublime e mais interessante, mais importante de todos. Por quê? Porque esse conhecimento pode nos levar para viver para sempre. É o que todos nós queremos, né? Viver eternamente. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Graças a Deus. Então, é a vida eterna é esta, né? Que conheçamos o Senhor. Conhecer a Deus, né, nos ajuda a ter vida eterna. Então, por isso, né, que desses três itens, né, quando Ananias fala para Saulo, né, que o Senhor o escolheu, assim como a vocês, a mim também, me escolheu para o conhecer, para ver o justo. O que significa ver o justo na Bíblia? Ver o justo. Qual a relação, o significado disso? Atos, capítulo 2. Por que fala ver o justo e não ver o Salvador, ver o Senhor, ver Jesus, né? Mas ele usa a palavra o justo. O que significa ver o justo? Atos, capítulo 2, versículo 13. Atos, capítulo 2. Desculpa, Atos, capítulo 3. 3, 13 ao 15.
Aqui uma pregação de Pedro, né? Ele está falando aqui para as pessoas no templo, para o povo, né? Os israelitas. E ele fala no versículo 13, Pedro, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, versículo 14, negastes o santo e o justo. O justo. Jesus, o justo, morreu pelos injustos, né? Nos traz a justiça de Deus. E pediste que vos concedessem um homicida. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Jesus ressuscitou, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Então, essa questão de quem vê o justo, não nega o justo. Os israelitas, eles, por não verem o justo, quem era, não ter revelação de Cristo como justo, né? Que vem para morrer pelos injustos, eles o negaram. Né? Mas quem vê o justo se torna, não nega Jesus no seu viver e se torna uma testemunha da sua ressurreição, como está aqui no versículo 15. Então, esse é o sentido aqui de ver o justo. Deus nos escolheu para conhecer a vontade dele e para ver o justo. Né? Ver o justo. Irmãs, isso aqui é tremendo, para a gente não negar a Jesus, para dar testemunho da ressurreição dele, que ele habita em nós, né? Nós somos membros do seu corpo. É crucial para nós ver quem fala conosco. Por exemplo, eu estou falando aqui, né? Vocês estão me vendo, né? Ou quando você, né, vai se relacionar com alguém, tal, né? Você está vendo a pessoa, né? Mas isso é crucial, a gente ver quem fala conosco, porque senão vai vir uma voz aqui, outra voz ali, mas a gente não vai saber quem está falando conosco. Veja só, Atos capítulo 22, vou pedir também para vocês lerem, Atos 22, versículo 17 e 18. Atos 22, 17 e 18, quem achar pode ler. Vamos ver que é crucial a gente ver quem está falando conosco, ver o justo. Pode ler. Quem achar aí, Atos 22, 17 e 18. Amém. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Amém. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, Amém. porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Amém. Então, enquanto ele orava, ele viu aquele que falava comigo. E quando a gente vê o justo, ele nos disse o quê? Apressa-te e sai logo de Jerusalém, que tipifica aqui a religião, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Tremendo isso aqui, né? Então, a religião não aceita o testemunho de Cristo. Vi aquele que falava comigo. Como é importante a gente ver quem está falando conosco, né? Se a gente não vê Jesus falando conosco, irmãos, a gente vai ver só o irmão falando com a gente. Ah, o irmão está falando isso. O irmão não é Deus, né? Porque a gente tem que entender que nós somos corpo de Cristo, o Espírito habita, né, no Espírito dos profetas, e nós temos o Espírito, claro, né, nós temos que ter discernimento para o Espírito testifica com o nosso Espírito, né, e essas coisas, mas nós temos que ver, ter visão, ver a Jesus, mas não de uma maneira física, mas de uma forma espiritual, ver Ele em nosso coração, né, ver a Jesus, ver nas situações, ver nas circunstâncias, ver a Jesus até por meio de um irmão, né? Esse aqui não é o irmão, é Jesus utilizando o canal, utilizando um membro. Utilizou Ananias, depois sumiu Ananias da Bíblia. Mas naquele momento ele foi usado por Deus, né? Qualquer um de nós que tenha disposição e tenha esse coração de cooperar com Deus, nós podemos ser usados pelo Senhor, porque nós estamos vendo quem está falando conosco, porque temos uma visão celestial, né? Graças a Deus.
E terceiro, né? Então, Atos 22, 14, né? Vemos que as visões de Deus, as revelações, é o resultado de conhecer a vontade de Deus, versículo 14, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca. Nós temos que ouvir a voz da própria boca, isto é audição espiritual. Então, nós estamos vendo alguém e precisamos ver, ouvir o que ele está nos dizendo. Também não adianta vocês me verem aqui, mas vocês não estarem me ouvindo, né? Então, uma coisa anda com a outra. A gente precisa ver quem fala conosco e ouvir quem vemos. Esse é o equilíbrio, né? Conhecer a quem vemos, conhecer a quem ouvimos. Então, sobre ouvir a voz da própria boca, quero falar de 3 tipos de vozes de Cristo, né? Ouvir a voz da sua própria boca é a voz de Cristo aqui. A primeira voz dele é a voz de noivo. Está lá na Bíblia, em João 3, 29. Quem pode ler esse versículo? Ele é muito lindo, que fala da voz de Jesus como um noivo. Que Jesus, né, ele fala conosco em 3 formas, pelo menos, né? João 3, 29 fala a primeira delas. Quem pode ler aí? Que tem a noiva e o noivo, Sim. né? Que tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém, Sim. convém que eu Pois cresça está. Amém. e que eu diminua. Amém. Então, né, aqui fala de que o amigo do noivo que está, né, presente muito ouve, se regozija por causa da voz do noivo. Então tem esse aspecto da gente ouvir a voz do noivo. Essa voz do noivo é para nos falar palavras de amor, né? Palavras de amor. O Senhor, ele é amoroso, ele é romântico. Se vocês querem conhecer as cartas de amor, palavras de amor, é só ler o livro Cântico dos Cânticos. Tipifica a declaração de amor de Cristo para a igreja, né? Então lá está Cântico dos Cânticos. Um dia, se o Senhor nos permite, a gente pode até estudar esse livro, né? Ele é maravilhoso, Cântico dos Cânticos. E aí fala sobre a voz do noivo. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Porque não é o assunto de estudo de hoje, só para as irmãs saberem, né? Ouvir a voz de Cristo, a voz de noivo. Tem uma segunda voz de Cristo que a gente também tem que saber ouvir, que está em João 10, 4. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. Que voz que é essa? Em que momento que eu aplicaria da minha vida? Então, claro, todos nós, né, sobre a voz do noivo, todos nós gostamos de ouvir palavras de amor, ser amados, ser lembrados, ser visitados, ser conquistados. E ele, como noivo, Jesus tenta conquistar nosso coração todos os dias, né, com sua beleza. Quando a gente tem a revelação de Jesus, a gente fica encantado, apaixonado por Cristo, né, o noivo. Mas tem uma outra voz dele, né, em João 10:4. Pode ler, irmã. Vou ler. 10:4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Isso. Que voz que seria essa daí, então? Voz de... Versículo 10, 11. Ah, tá, 11. Eu sou o bom pastor, é? Pastor, bom Sou pastor. o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso. Então, as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Então, sobre isso aqui nos ajuda, irmãs, a ter revelação. Quando eu ouço a voz do meu pastor, aqui já não é uma palavra de amor em si, são palavras de direção, né? Então, tem a voz do noivo como palavras de amor, mas tem a voz do Senhor como pastor. Veja só, versículo 4. Vai adiante delas, elas o seguem
porque ele reconhece a voz. Porém, essa voz de pastor, para nos dar direção, como eu disse, né? Também nós encontramos, isso aqui é uma experiência que eu tenho muito isso, muitas vezes até contrariado mesmo, mas é algo que eu creio, né? Eu e a Eliane aqui em casa, qualquer assunto, qualquer seja coisa que a gente quer fazer, nós temos irmãos, né? Que são nossos pastores, nos lideram. Então, eles são nossos guias, porque eles estão encabeçados em Cristo. Então, não é abstrato, tá? Vou só ler mais uma passagem para provar isso aqui, em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 11, 17. Obedecei aos vossos guias, né, líderes, pastores, sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita para os outros. Então, o pastor é aquele que diante de Cristo, ele vai prestar conta pelas ovelhas, né? Se faltou uma ovelha, faltou outra, ele é o responsável. Então, há esse ponto, irmãs, de ouvir a voz do Senhor como a voz de pastor, né? Só que essa voz de pastor é para as ovelhas, que dá uma direção, uma direção. E a terceira voz, tá? Nós temos aqui ouvir a voz da sua própria boca. Só que se ouve a voz de noivo, que fala palavras de amor, voz de pastor, que dá uma direção, é por aqui, não é por aqui e tal, né? E a terceira voz é a voz, né? Primeiro fala palavras de amor, segunda palavras de direção e outras palavras para entrar em nosso coração. Essa é a voz do Senhor também. Em algum momento a gente deixa ele fora de alguma situação, de algum pensamento, de algo que a gente determinou. Veja só, Apocalipse 3, versículo 20, é a voz daquele que chama. Né? Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Né? A minha voz. A voz de quem? O Amém, versículo 14, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, essa é a voz do Senhor, que é para entrar em nossa vida, entrar no nosso coração, ouvir a voz da sua própria boca. É ouvir o Senhor, né? E a gente poder ouvir e deixá-lo entrar, né? Deixá-lo entrar em nossas vidas, né? Em determinados momentos, né? E ele morar na nossa casa e não ser apenas um visitante. Então, conclusão, né? Quem tem visão, Atos 22, versículo 15, né? Que são os versículos chave dessa comunhão. Atos 22. Então, o 14 nos mostra como ter revelação ou visão celestial. Conhecendo a vontade de Deus, vendo o justo e ouvindo a voz da sua própria boca, né? Voz do Espírito. Versículo 15, então, quem tem visão tem comissão, porque terá de ser sua testemunha, né? Muito importante isso, diante de todos os homens, das coisas que tens visto, né? Vendo o justo, e ouvido, né? Ouvindo da sua própria boca. Então, qual que é a comissão? É ser testemunha, levar adiante a economia de Deus, o plano de Deus, edificar o corpo de Cristo, pregar o Evangelho, né? Atos 22, versículo 21. Mas ele me disse, vai, Atos 22, 21, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, ele dedicou a vida dele para servi-lo. Quem tem visão, tem comissão, e ele serve a Deus, né? Vai. Essa é a voz, né? Vai, porque eu te envio para longe. Então, o Senhor é aquele que nos envia, e a gente faz o que faz, irmãos, não é na doideira, na improvisação, tudo é por uma visão que a gente tem, né? Que a gente reúne,
que a gente invoca, que a gente vai para as conferências, que a gente oferta, que a gente serve, tudo é porque a gente é governado por uma visão, e essa visão nos controla, nos governa, e a gente vai nessa direção, né? Então, isso aqui é uma visão bem panorâmica, esse assunto ele é bem mais profundo do que isso aqui, mas é uma visão bem panorâmica sobre a visão celestial, e nos dá uma base, né, para o que a gente até vai ver no alimento diário, né, essa semana, e claro, mais voltado na questão de Mateus, da edificação da igreja, porque esse assunto ele é muito vasto, muito rico, né, nós estamos aprofundando mais nesse assunto, amém? Então aqui encerramos esse estudo de visão divina, né? Depois vamos entrar agora em outros estudos também com vocês, mas aqui então encerramos a questão da cegueira, visão terrena e visão celestial, amém? Então é isso aí, irmãos, espero ter ajudado aí, trazendo mais luz, né? Derramado mais luz sobre esse assunto. Jesus é o Senhor. Amém.